Olá a todos os alunos do quinto ano, vamos assim iniciar nossa aula de matemática. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre classe e ordem dos números. E depois a gente vai ver valor relativo e valor absoluto. Aqui nós temos a ordem, é a posição que ocupa o número. A classe é o conjunto de três ordens: unidade, dezena e centena. Isso aqui é importante, classe e ordem dos números, é importante para a gente ler os números, para a gente escrever os números, para a gente saber somar, subtrair, adicionar, multiplicar e dividir. Então, tudo isso aqui é importante para isso e também é importante para outros conteúdos que nós vamos ver mais à frente. Aqui eu montei como é que se dá essa relação de classe e ordem. Eu disse que a ordem é a posição de cada número. A posição de cada número. Nós temos aqui, primeira ordem, unidade, esse U significa unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. E aqui nós agora repetimos esse padrão: unidade, dezena, centena. Só que aqui o que está na classe de milhar. Então a gente coloca unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Eu falei aqui, classe, conjunto de três ordens, uma, duas, três. Formou a primeira classe, classe das unidades simples. Aí vem a segunda classe, classe de milhar. Uma, duas, três, mais três ordens forma a segunda classe. E essa aqui, a terceira classe, é a classe dos milhões. Nós não estamos estudando, mas segue o mesmo padrão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, três ordens formando a terceira classe, que é a classe de milhões. Mas nós vamos ficar somente na primeira classe, unidade simples, e na segunda classe, que é a classe de milhar. Isso que serve para a gente ler, escrever e fazer uma adição ou uma subtração. Um exemplo aqui que eu vou fazer aqui de adição. Nós temos 23 mais 257. Como é que eu vou armar essa conta para eu poder resolver? Eu tenho que observar unidade, dezena, centena para mim resolver. Então eu vou colocar aqui, a unidade aqui, vou colocar aqui esse aqui, primeiro, que é o maior, 257. Agora, quando eu pegar esse 23, eu vou ter que observar a unidade, colocar abaixo da unidade, a dezena abaixo da dezena. Centena aqui é como se fosse o zero, não tem, então não precisa aparecer. Então vai ficar, qual é a unidade que é 3? Então abaixo da unidade aqui, que é o 7. Qual é a dezena? 2. Abaixo da dezena, que é o 5. Então é desse jeito que nós armamos de acordo com esse quadro das ordens e das dezenas. Nós temos das classes, das ordens e das classes. Dessa maneira, nós temos que observar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Alguns exemplos aqui que eu vou fazer, Vou colocar aqui, 257. Aqui nós temos um exemplo, 257. Aqui é um ponto. Agora aqui vem, esse 7 é 7 unidades. Esse 5 é 5 dezenas. Esse 2 é 2 centenas. Esse 7 é 7 unidades. Só que é 7 unidades de milhar. Esse 5, nessa classe, é 5, só que é 5 dezenas de milhar. Esse 2 é centena, só que é 2 centenas de milhar. Então aqui a gente fala, daqui para lá, 257, pronto, unidade simples. É dessa maneira que a gente fala e dessa maneira que a gente escreve, 257. Aí só acrescentar mais esses aqui, primeira classe, segunda classe. Estou na segunda classe, classe de milhar. Então você vai ter que falar assim, ou escrever, 200
257.000, porque estamos na casa de milhar, e 257. Outro exemplo aqui é o seguinte, 600, vamos colocar aqui, ó, 600 e vamos colocar 60.222. 60.222. Nós temos aqui, ó, duas unidades, 2 dezenas e 2 centenas. Unidade de milhar 0 e dezena de milhar 6. Os 3 primeiros é da primeira classe, unidade simples. Então a gente fala ou escreve 222 e pronto. Mas se a gente partir para a segunda classe, que é a classe de milhar, a gente já vai usar o quê? 1000. Estamos aqui na casa de dezena. Então fica o quê? 60.222. O último exemplo aqui, vou colocar aqui, ó, 735, 735. Primeira classe, unidade simples. Segunda classe, classe de milhar. Temos aqui, ó, vamos só usar a primeira classe das unidades simples. Vai ficar 735 e pronto. Centena, dezena, unidades. E aqui vai ficar, ó, 735 o quê? 1000. Por que 1000? Porque está na segunda classe, classe de milhar. Então você tem que falar 1000. Se fosse aqui, ó, 35, seria 35.000. Se fosse só os 5, seria 5.000. Agora aqui não, ó, os 3 primeiros. Seria 700, ou seria 30, ou seria... valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto e valor relativo. Aqui tem o significado, o que é valor absoluto e valor relativo. Diz assim, ó, valor absoluto é o valor do algarismo em si. Não depende da posição que ocupa no número. Valor relativo é o valor do algarismo dependendo da posição que ocupa o número. Nós temos um exemplo aqui. Então, valor absoluto é o algarismo, é o valor do algarismo. E valor relativo, a gente vai ver a posição que ele ocupa e aí a gente vai ver o valor. Aqui nós temos o exemplo, ó, VA significa valor absoluto e VR significa valor relativo. Qual o valor absoluto do 7? Relativo é 7. Qual o valor absoluto do 7 é 7 e o valor relativo do 7 é 7. Qual o valor absoluto do 3? Do 3 é 3. E o valor relativo do 3 é igual a 30. Porque nós seguimos o valor de acordo com a posição. Isso aqui é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Por causa disso que é importante a gente saber essa relação. Ele está na casa das dezenas. Cada dezena vale 10. Então, 10 vezes 3, 30. É o valor relativo, o valor que ele vale. O outro é o 5. 5. Qual o valor absoluto? 5 mesmo, porque é o valor do algarismo. É ele mesmo. O valor o algarismo em si mesmo. E o valor relativo? 500. Por que 500? Esse 5 está na casa da centena. Uma centena vale 100. Então, 100 vezes 5, 500. Então, o valor relativo é 500. Agora, aqui nós temos esse aqui. 4. Valor absoluto dele é o 4. Aí você pode perceber, ó, 7, 3, 5, 4. Então, o valor absoluto é ele mesmo. E o valor relativo vai valer da posição que ele ocupa, o 4. O 4, ele está na classe das unidades de milhar. Nós sabemos que uma unidade de milhar equivale a 1000. Então, nós vamos multiplicar esse valor por 1000. Então, vai ser 4 vezes 1000, que vai 4 vezes 1000, que vai dar 4.000. Então, esse é o valor relativo desse número, né? Observando
observando a casa que ele ocupa. Não esquecendo, ó, unidades, 7. Dezena de 10 em 10. Centena de 100 em 100. E unidade de milhar é de 1 em 1. Só que é 1 mil. Aqui nós temos mais um exemplo. Vamos ver o valor absoluto e o valor relativo. Ó, 4. Qual o valor absoluto do 4? É o 4. O valor absoluto do 5 é o 5. O valor absoluto do 6 é 6. O valor absoluto do 3 é o 3. Então, é o próprio algarismo, que é o valor absoluto de acordo com a definição. Agora, o valor relativo. O valor relativo vai depender da posição. É o total é o total do seu valor. É o total do seu valor. Aqui, ó, o 4, valor relativo. O 4 vale 4 mesmo, que é 4 unidades. Que é unidade. Agora que a segunda dezena, a terceira centena e a último exemplo aqui é unidade de milhar. Aqui, ó, de 1 em 1, por causa disso que é 4, valor relativo. Dezena, cada dezena equivale a 10. Uma dezena vale 10. Uma centena vale 100. E uma unidade de milhar vale 1000. Pronto. Agora vamos 5 dezenas. Então é 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. Só colocar o zero, ó, tá vendo? Colocou o zero e pronto. Aqui, ó. Centena. Centena equivale a 100. Repete o 6. Quanto zero tem? 1, 2. 1, 2. Então, 6 vezes 100, 600. E o último é o 3. 3 vezes 1000, porque cada um aqui equivale a 1000. Então, só colocar o 3 e repetir quanto zero? 1, 2, 3. 3, 0. 1, 2, 3. Fica 3000. Ou fazer a multiplicação. 3 vezes 1000, 3000. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó, de valor absoluto e valor relativo, né? Nesse exemplo aqui, a questão vai pedir, ó, valor absoluto e valor relativo do número que está em vermelho. Esse aqui, ó, se eu marcar esse aqui que não está em vermelho, esse aqui que não está em vermelho e esse aqui que não está em vermelho. Então, qual o valor absoluto do 5? O valor absoluto do 5 é eles mesmos. A gente já viu isso. É o próprio algarismo. Então, a resposta é 5. Qual o valor relativo do 5? Aí a gente vai saber identificando qual é a sua casa. Colocando, ó, o primeiro, unidade. O terceiro, dezena. E ele, que é o 5, é centena. Então, cada centena equivale a 100. Então, só multiplicar 5 vezes 100 ou simplesmente repetir o 5 e acrescentar quanto zero aparece. Ó, 1, 2. Então, fica 500 o valor. Esse, o 8, nós fazemos o mesmo exemplo, né? Nós fazemos da mesma maneira. Nós vamos ter que identificar as casas que ele ocupa, qual é a ordem desse 8 e por meio da ordem, a gente saber o seu valor. Nós temos aqui, ó, unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem e unidade de milhar, que é isso aqui, unidade de milhar, que é o 8. Porque, ó, 3 forma uma classe. Pronto, agora a gente vai repetir, ó. Unidade, dezena, e vinha outra aqui, como se fosse um zero aqui, não tem, então vamos colocar aqui centena. Mas 8 unidades de milhar, 9 dezenas de milhar, e aqui não tem, né? Seria 100 milhar, né? 100 centena de milhar, só que não tem valor nenhum, então não precisa. Então, o que nós queremos aqui é o valor absoluto do 8 e o valor relativo do 8. O valor absoluto é ele mesmo. O valor absoluto é ele mesmo. Então, é o próprio algarismo, que é 8. E o valor relativo, a gente vai ver a casa que ele ocupa. Ele ocupa a unidade de milhar.
cada unidade de milhar equivale a 1000. Então, nós vamos multiplicar esse 8 por 1000. Ou simplesmente repete o 8 e conta quantos números tem depois dele. Ó, tem 1, 2, 3. Então, são 3 zeros. Ou contar aqui também, ó, 1, 2, 3. 3 zeros. Tá vendo? Colocou 8, contou 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Fica 8.000 o valor dele. Pode ir por aqui ou diretamente aqui. Agora, nesse exemplo aqui, qual o valor absoluto? 0. Qual o valor relativo? Aqui também ele está na casa de unidade de milhar. Então, seria 0 vezes 1000. Todo número vezes 0 é 0. Então, 0 vezes 1000 vai dar igual a 0. Outro exemplo aqui, ó, 21. Nós pegamos o 2. Agora nós temos que descobrir qual a casa que cada um ocupa. Nós temos, ó, a unidade e a dezena. Então, o 2 ocupa a dezena simples. Então, uma dezena equivale a 10. Aqui você vai repetir o 2 no valor absoluto, porque o valor absoluto é o próprio algarismo. E repete o 2 aqui. E aqui você conta, ó, tem quantos números aqui? 1, apenas 1. Então, você acrescenta 1, 0. Ou multiplica por 10. 2 vezes 10, 20. Ou simplesmente acrescenta o 2 e coloca o 0 que está ali, que dá certo. Esse aqui, ó, eu marquei o 8. Esse aqui, ó, 8. Tem 871. Primeiro nós vamos saber qual a casa que cada um ocupa. Esse aqui é a unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem e centena, terceira ordem. Unidade, dezena e centena, terceira ordem. Então, qual o valor absoluto do 8? É ele mesmo, né? O próprio 8. Qual o valor relativo do 8? O valor relativo é o valor que ele ocupa em sua casa, na casa da centena. Qual é o total que ele vale? Nós temos aqui, ó, o 8. Então, lá na casa da centena. Então, cada centena equivale a 100. Então, nós vamos multiplicar por 100 ou simplesmente contar quantos números tem depois dele. Ó, 1, 2. Então, repete o 8 e coloca 1, 2, que é 2, 0. Que seria, ó, 8 vezes 100, que é igual a 800. Ou repete o 8 e coloca 1, 2, 2 zeros. Agora, nós temos aqui esse último exemplo, que temos aqui, ó, 3, primeira classe, que é a classe das unidades simples, e aqui nós entramos na classe das unidades de milhar. Então, ó, contamos aqui, ó, primeira, colocamos, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, ele ocupa aqui as dezenas. Mas dezena de milhar. Ele ocupa a dezena de milhar. Então, qual o valor absoluto dele? É simplesmente o algarismo, que é 2. Agora, qual o valor relativo dele? É só repetir o 0 e contar quantos números tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, aí colocar 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Que é igual a 20.000. Agora vamos ver outro exemplo aqui de valor relativo e ordem do número que está circulado. Nós temos aqui o primeiro, 4.784. Qual a ordem que ocupa o 4? É só contar, ó. Da direita para a esquerda. Ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, você coloca quarta ordem. E o valor relativo? O valor relativo é só a gente descobrir qual a casa que ele ocupa. Ele ocupa, ó, unidade, dezena, centena. Aí repete, ó, unidade de milhar. Então, cada unidade de milhar vale 1000. Então, é 4 vezes 1000. Então, você coloca o 4 vezes 1000 vai dar 4.000. Ou simplesmente colocar, ó, contar 1, 2, 3, 0, colocar 3, 0. Ou 4 aqui, o 4 está aqui. Só contar, ó, 1, 2, 3. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Quantos zeros vai ser colocado?
Aqui nós temos o 6. Qual a ordem que ele ocupa? É só contar cada algarismo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele ocupa a quinta ordem. E qual o valor relativo? O valor relativo, a gente tem que olhar a casa que ele ocupa. A primeira é unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Então, uma dezena, uma única dezena equivale, aqui está na casa da dezena, né? Dezena equivale a 10. Só que ele está o quê? Na segunda classe de milhar. Então, ele vale 10.000. Então, é 10.000 vezes o 6. Que aí a gente vai descobrir o valor relativo dele. Só repetir o 6 e contar, ó. 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Que vai ser igual o quê? A 60.000. Ou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é 10.000 vezes 6, 60.000. E esse aqui, ó, 196. Qual a ordem que ele ocupa? Ó, primeira, segunda. Então, é segunda ordem. Segunda ordem. Qual o valor relativo do 9? Ó, unidade e dezena. Então, 9, sabemos que uma única dezena equivale a 10. Então, seria 9 vezes 10 é igual a 90. Mas, simplesmente, é só contar, ó, o número depois dele, ó. Só tem um. Então, 1, 0. Ou aqui, ó, tá vendo? Só tem o único zero, então coloca o 0. E esse aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Então, ele ocupa a quinta ordem. A quinta ordem é a dezena de milhar. Você já tem que colocar isso na cabeça. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Agora aqui a gente repete. Tem a primeira classe, a segunda classe vai repetir. Unidade, dezena e centena. Só que vai ser unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então o quinto ele é o quê? Ele é dezena. Então ele é dezena de milhar. Então cada dezena equivale a 10. Então é 10 vezes 8. Ou simplesmente a gente repete o 8 e conta quantos zeros tem depois dele, ó, 1, 2, 3, 4. Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. Então fica 80.000. Agora esse último exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele ocupa a sexta ordem. A sexta ordem, se é de 3 em 3, ó, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o sexto ele é centena. Então, cada centena de quê? De milhar, porque ele está formando a segunda classe. Então, cada centena, uma centena vale 100.000. 100.000. E 7 centena equivale a quanto? É só colocar o 7 e contar quantos zeros tem depois dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá o quanto? 700.000. 700.000. Agora, vamos ver isso aqui, ó. Do número 8.635. Escreva as perguntas, ó. O algarismo de maior valor absoluto. É o próprio algarismo. Qual é o maior número que tem ali? O algarismo é o 8. Então, você coloca 8. O algarismo de menor valor absoluto é o 3, que é o menor. O 3. O C, o algarismo de maior valor relativo. O algarismo de maior valor relativo é esse aqui, ó. Só que é relativo. Então, vai ser 8.000. Não vai ser 8. O algarismo de menor valor relativo, 3. 3, mas ele vai valer 30 porque é o valor relativo. Próximo aqui, continuando, só apagar o quadro. A letra E. O valor relativo do algarismo 6. Qual o valor relativo do algarismo 6? É 600. 1, 2, 0, né? 600. O valor relativo do algarismo 3. 3 é 30. O valor relativo do algarismo 8. O valor relativo do algarismo 8 é 8.000.
E por hoje nós ficamos aqui, até a próxima.